Well. Tomatoes, tomatoes, tanto faz. That's not a reason to call it off. English Now is on. And I like potato, you like tomato, and I like tomato, potato, tomato, oh, let's call the whole thing off. Muito bem, aula bônus, aula sobre as maiores diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Nós somos expostos diariamente às duas variantes de inglês, temos algumas pequenas diferenças aí, temos menos diferenças provavelmente do que há entre o português do Brasil e o português lusitano. O inglês do Reino Unido é muito mais próximo do inglês dos Estados Unidos do que o nosso português é do português europeu. Do ponto de vista estrutura, temos algumas pequenas diferenças. Antes de tudo, pequeno disclaimer: quando falamos tanto de inglês britânico quanto de inglês americano, estamos falando de um saco de gatos. Assim como tem muita variante dentro do próprio português do Brasil e dentro do próprio português de Portugal, estamos falando de algo parecido. Tem muitas variantes de inglês americano dentro dos Estados Unidos, assim como tem muitas variantes de inglês britânico dentro do Reino Unido. Para simplificar e exemplificar de maneira mais clara de que tipo de diferença estamos falando, é a diferença entre você assistir a CNN e a BBC de Londres. No caso da BBC, temos o que chamamos de Standard British, ou British Standard. O Standard, o padrão britânico. No caso da CNN, temos um padrão americano, um Standard American. De qualquer modo, se você está acostumado com o inglês da série Friends e quer passar para o Harry Potter, ou o contrário, se você cresceu ouvindo o inglês de Hogwarts e agora está a fim de ver uma série americana, é bom você estar informado sobre as diferenças mais essenciais que você vai encontrar indo de um lado para outro. A aula de hoje, portanto, é ao mesmo tempo uma aula de pronúncia, mas com um vocabulary boost. Vamos expandir vocabulário, porque aqui não perdemos tempo. Há muito a ser feito e muito pouco tempo. There is so much to be done and so little time. Separei as diferenças em 4 grandes linhas, 4 grandes grupos para hoje. Para acercar rapidamente o assunto, iremos da diferença mais flagrante para diferenças mais sutis ao longo dos 4 grupos, ao longo dos 4 casos. Mas antes disso, vou colocar para você aí algumas palavras, algumas imagens na tela para você testar o seu vocabulário e ver como é que está o seu inglês aí. Você vai precisar do nível intermediário para reconhecer essas palavras, mas vamos ver como você se vira. Tem 8 palavras aí, 8 coisas para você nomear em inglês. Vai! Muito bem, voltaremos a isso mais tarde. Vamos ao trabalho com o caso número 1. Number 1. The Oz. The Oz. Sim, a letra R. Você se lembra lá da nossa primeirinha aula de vocabulário em que a gente cercou o alfabeto em inglês? Tivemos uma pequena pausa para analisar a diferença entre a pronúncia da letra R em inglês americano e a pronúncia da mesma letra em inglês britânico. E você vai lembrar disso? British version or American version. E você notou uma coisa curiosíssima na transcrição fonética da versão britânica da letra. Você notou que não tem R nenhum escrito nela. No lugar você vai ter a letra A, o símbolo para o nosso som A, seguido de 2 pontinhos, simplesmente prolongando a pronúncia do A. Diferente da pronúncia em inglês americano que te dá R. E aí sim vai ter ali um R transcrito, um R dentro da transcrição, te levando a pronunciar o R americano, o R retroflexo. Sim,
Este é um R retroflexo. Ora, Cláudio, por que esse R tem um nome tão bonito? Justamente, boa pergunta. Ele se chama R retroflexo porque você consegue esse R fazendo uma flexão da sua língua para trás. Retroflexo. Você vai levantar um pouquinho a sua língua para trás e fazer porta, portão, porteira. R de Botucatu é ele, um grande sucesso em várias partes do Brasil, que é o padrão americano, é a pronúncia mais comum nos Estados Unidos. Você vai ter ele R. Consequência, car, American, car, British, bar, American, bar, British, door, American, door, British. I'm Hermione Granger. And you are? Ron Weasley. Pleasure. Basicamente, se você está pensando em inglês britânico e não tem uma vogal depois do seu R, você vai ignorá-lo e muito provavelmente vai alongar o som da vogal que veio antes dele. Não só quando ele estiver em posição final, pode ser no meio da palavra. A diferença entre girl e girl. Girl, girl. Mesma coisa. Ou ainda word e word, a palavra para palavra, vai obedecer ao mesmo padrão. E claro, na diferença clássica entre word e world e word e world. Todo mundo me pergunta como é que fala mundo em inglês, como é que fala mundo em inglês. Acho que eu vou ter que fazer uma aula só para ensinar a falar mundo, porque tipo, todo mundo quer saber como fala mundo. É assim, depende, tem dois. Para começar, world, American, world, British. Sendo que no britânico você não vai soar o seu R. Convenção internacional para sons longos de vogal. 2 pontinhos depois do seu símbolo para vogal. Alguns dicionários vão te dar 2 pequenos triângulos em vez de pontinhos. Esse é o símbolo original. Os 2 triângulos, um apontando para o outro, representando uma ampulheta, que por sua vez representa o tempo maior de duração da sua vogal. Sim, uma ampulheta hourglass. Hourglass, American, hourglass, British. Right, caso número 2. Case number 2. T's and D's. Sim, T's e D's são uma grande marca, uma marca forte da diferença entre as duas variantes de inglês. No Reino Unido, um T tende a ser T e um D tende a ser D mesmo. Já nos Estados Unidos temos uma variante que vai lembrar muito mais o nosso R em arara do que propriamente T's ou D's. Isso, claro, está aí na famosa newsletter. Se você tiver no Reino Unido, letter, a palavra para carta, vai ser pronunciada assim mesmo. Esses 2 T's vão ter esse som desse T próximo do nosso, não exatamente o mesmo, mas bem próximo. Você vai mandar letter, assim como você vai mandar better, para melhor. Ou ainda pretty, pretty woman. Na versão americana, o T vai virar um R. Você vai lembrar de arara, para, qualquer palavra em português que use o nosso outro R, que não é o retroflexo, aquele outro R, esse mesmo, para. É ele que você vai usar para ir afinando o seu som e mandar letter, letter. E é claro, soando o seu R do final e mandando letter. A mesma coisa acontece com os Ds. Acho que o grupo mais importante de palavras aí, palavras realmente essenciais, vai envolver a palavra para corpo, body, e muitas palavras que decorrem daí. A palavra para alguém, somebody, qualquer um, anybody, e ninguém, nobody, pronunciados com D, todas um D mais facilmente reconhecível. Em inglês americano você vai voltar para o mesmo som do T, aquele som próximo, muito mais próximo do nosso R em para, arara, e você vai mandar nobody, body, anybody, somebody. Parêntese curioso é que em algumas variantes de inglês americano, o seu T pode completamente sumir da sua palavra. Sim, principalmente se ele for precedido de um N. Você tem um N e logo depois um T em seguida, alguns americanos vão completamente ignorar o T. É o caso de center para center ou internet para internet. On the internet. Ou ainda international para international. On the internet. Olha, Cláudio, por que isso acontece? É uma questão de produção. O que é um N? O N é simplesmente encostar da língua contra o seu dente de cima. E aí você produz um N. Produção
muito parecida com a do próprio T. Ora, o que é um T? Se não a língua batendo contra o dente de cima e fazendo t, t. A língua contra o dente de cima, num golpe seco, te dá um T, ao passo em que a língua contra o dente de cima continuamente te dá um N. Já que você já está com a língua contra o dente de cima, você deixa ela ali mesmo, em vez de dizer Santa, você manda Center. On the internet. Outra marca do inglês americano em relação aos T's é simplesmente colocar a língua contra o dente de cima sem deixar escapar nenhum ar e te dá internet. E aí você trava a sua língua contra o dente de cima sem deixar sair ar. On the internet. Caso número 3. Case number 3. Vowel shift. Caso número 3. Mudanças de vogal. Por esse caso número 3 eu vou passar mais rapidamente. Cada uma dessas pequenas trocas de vogal rende uma aula inteira só para isso. Mas como a gente está aqui cercando tudo rapidamente só para ter uma visão geral da coisa, vamos passar para as mudanças mais comuns de sons de vogal entre um sotaque e outro. Muito comum é a mudança de E para A. E em inglês americano virando A em inglês britânico. Isso vai acontecer em muitas palavras, como por exemplo France, British e France, American. Vai acontecer igualmente na diferença entre dance e dance. Dance, dance. Ou ainda na diferença entre banana e banana. Banana, American. Banana, British. Ou ainda I can't ou I can't. Uma outra mudança muito comum é a diferença entre you e u. Os americanos vão preferir colocar o longo em algumas palavras e os britânicos you é o caso de news na versão britânica. A versão americana vai mandar news. A pronúncia de news é muito mais familiar para um brasileiro do que news. Mas essa é a pronúncia standard americana, a pronúncia padrão. News para good news e bad news. Newsletter. Diferente de good news, bad news e newsletter. Outra mudança comum é a diferença da abertura da vogal O em uma das pronúncias, das várias pronúncias da letra O em inglês. Na variante britânica, isso vai ser mais próximo do nosso O, e na variante americana, quase beira o nosso A. A diferença entre um hot dog e um hot dog. Entre Bob e Bob. Entre block e block. Quanto mais americano você quiser soar, mais você capricha no seu A quando você estiver diante dessa pronúncia de O, e vai funcionar. Você vai direto para o Texas. Bob. Hey Bob. Tanto o caso 1 quanto o caso 2 marcam a diferença da pronúncia de tomate de um lado ou de outro do Atlântico. Os americanos vão mandar tomato, tomato, transformando o T em R. Os britânicos vão manter o T, mudar o som de vogal para alongo, tomato. Outro caso de mudança de vogal envolve uma outra pronúncia da letra O, que você conhece da palavra para não, no, 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 no. Vai ser transcrito desse jeito em inglês americano, mas desse jeito em inglês britânico. Você vai ter uma variante de pronúncia aí e vai mandar no. E quanto mais aristocrático, quanto mais upper class você quiser soar, mais você capricha no seu O e fala no. E isso também vai ser marcado na diferença entre os tomates tomato and tomato. Essas três diferenças estão reunidas naquele famoso bruxo de Hogwarts, Harry Potter, que os americanos chamam de Potter. Harry Potter. Sim, Potter. Abrindo o som do O, levando quase para um A, transformando os T's em R e caprichando no R de Botucatu para acabar. Potter. Harry Potter. If you could kill either character in Harry Potter, would you rather kill Voldemort or kill Harry Potter? I'm gonna kill Harry Potter in order to... Kill Harry Potter? I'm Harry Potter. You're Harry Potter. Harry Potter from Hogwarts. Caso 4. Case number 4. Different words. Vai ter casos em que as palavras vão mudar um pouco ou completamente
entre uma localidade e outra. Você, dependendo de para onde você estiver viajando, por onde você estiver passeando, você vai ter que trocar de palavra simplesmente. É que nem quando você está em Portugal e quer evitar pegar picha. Ou as pessoas te perguntam como vai ser o puto. Sim, aí voltamos justamente às palavras lá do começo. Separei 8 palavras relativamente frequentes, palavras do cotidiano, com variantes importantes de vocabulário dependendo de onde você estiver. E aí, como foi seu quiz lá no começo? Sabia quantas? Beleza, vamos lá. Number 1. Pavement, British. Sidewalk, American. Number 2. Luggage, British. Baggage, American. Number 3. Mobile, British. Cell phone, American. Number 4. Trousers, British. Pants, American. Number 5. Rubbish, British. Garbage, American. Number 6. The chemists, British. Drugstore, American. Number 7. Lift, British. Elevator, American. Number 8. Cupboard, British. Closet, American. Muito bem, às vezes a diferença é um pouco maior do que simplesmente a palavra. No caso da farmácia que você vai procurar nos Estados Unidos, estamos ali na loja de drogas, a drugstore. No caso britânico, você vai visitar o químico, the chemists. E aí é o nome da profissão que dá nome ao estabelecimento, o lugar do químico. You go to the chemists. Beleza, sim, é isso aí. Tomato, tomato. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. Não é motivo para estragar a relação, não é motivo para cancelar a coisa inteira. Tem algumas diferenças que você pode conciliar. Dá tranquilo. Alright, baby, alright, honey. Let's not call the whole thing off. Be here for next class. For now, English Now is off.